Noor é um fracote feio, nojento e sem talento, tão inútil que todas as escolas de sua cidade o expulsaram por ser um noob de classe mundial. Após anos de rejeição, esse perdedor se volta para as montanhas para viver a vida de um Vertum socialmente inepto. No entanto, ao retornar à sua terra natal após 14 anos, ele descobre que todos aqueles novembros sem nozes e a solidão o transformaram em um Giga Shed certificado. Mas antes disso, Noor era apenas um pequeno garoto fazendeiro morando em uma casa com sua mãe, passando os dias cuidando dos animais da fazenda e sendo um bom pequeno ajudante. No entanto, sua mãe não está se sentindo muito bem e, em suas últimas palavras, diz a ele que quer que ele saia e viva a vida que sonhava. Naquela noite, ela tristemente falece e ele a enterra bem ao lado de seu pai, colocando flores em seu túmulo e começando a jogar Farmville sozinho. Uma noite, ele tira um livro de uma estante alta e se lembra de quando era pequeno, quando seu pai lhe lia o livro e quando seu eu ingênuo sonhava em se tornar um aventureiro. Pessoas que têm as bolas mais massivas de todas as bolas do universo, que constantemente enfrentam o perigo e estão sempre lá quando seus amigos mais precisam delas. Naquela mesma noite, ele se lembra das últimas palavras de sua mãe e decide que basta, e se prepara para deixar sua vidinha triste pela manhã e ir para a capital para se tornar um aventureiro. Antes de partir, seu cérebro de QI baixo tem a ideia de colocar um fardo enorme de feno no curral dos animais, na esperança de que eles o comam lentamente até ele voltar. Um dia, ele se despede nos túmulos de seus pais e parte em direção à capital. Ele imediatamente vai tentar encontrar a guilda de aventureiros e a encontra sem problemas. Dentro da guilda, no entanto, o mestre da guilda vê que Noor tem uns 35 anos e o afasta como o pequeno idiota que ele é. Vendo que o cara está bem desinteressado, Noor joga a carta da simpatia e diz que seus pais não estão mais vivos, e o cara imediatamente sente pena dele e se oferece para ajudar. Ele explica que, para ser um aventureiro, ele tem que se aprimorar e ir para a escola real de treinamento para adquirir algumas habilidades. Antes de poder se registrar como aventureiro, Noor decide primeiro ir para a escola de seleção. Mas depois de 3 meses tudo que aprendeu foi a parar, então o mestre da escola expulsa seu traseiro incompetente. Apesar de ser um perdedor inútil, Noor ainda não vai desistir, então ele vai direto para a escola de guerreiros para testar suas habilidades físicas. Depois de alguns meses, ele é expulso desta também, pois fez muito pouco progresso. Noor ainda não desiste e começa a pensar que pode estar prestes a se tornar Legolas, e vai para a escola de caçadores para aprender arquearia. No entanto, a mesma coisa acontece. A mulher que dirige a escola lhe diz que ele é tão talentoso quanto uma bola de bosta de cachorro e o expulsa depois de alguns meses, pois ele continuava quebrando os arcos. Tendo aprendido que ele é praticamente inútil em todas as habilidades físicas, incluindo ser um ladrão, ele tenta ver se a magia é onde suas verdadeiras habilidades residem. O mago diz que é realmente preocupante o quanto ele é ruim em magia e que isso poderia ser um novo recorde mundial. Até o clérigo diz que ele é super sem talento e só consegue curar pequenas feridas. Depois deste ano horrível, ele vai para a guilda e tenta se tornar um aventureiro. Mas o mestre lhe diz que ele definitivamente vai ligar para o livro Guinness dos recordes porque nunca existiu uma criança tão sem talento em todos os aspectos. Noor fica bem desapontado e simplesmente deixa a capital e vai para casa. Ele decide que, embora tenha aprendido apenas as habilidades básicas e de merda de todas as escolas, ele vai começar a treinar todas elas como um louco, na esperança de que eventualmente desenvolva algumas novas habilidades. Depois de apenas 3 anos, ele já consegue aparar sem espadas, mas ainda é completamente incapaz de usar qualquer nova habilidade. Ele fica tão forte que as espadas de madeira continuam quebrando em suas mãos, e ele decide treinar ainda mais duro. Depois de mais 10 anos, ele é capaz de aparar 1000 espadas de madeira ao mesmo tempo. Ele deixa sua fazendinha patética novamente, esperando que tenha se tornado poderoso o suficiente para se juntar aos aventureiros depois de todos esses anos. Apesar do fato de que ele não aprendeu nenhuma nova habilidade. Ele chega à guilda e a garota que trabalha lá praticamente lhe diz que ele está frito e ainda não pode se registrar. De repente, o cara que dirige a guilda se aproxima dele e o reconhece imediatamente. Ele vai tomar uma bebida com Noor, pois vê que ele ainda é inútil quando se trata de qualquer habilidade. O mestre explica a Noor que existem 5 níveis de aventureiros, sendo o rank o pior nível, e ele é inútil demais até para alcançar este rank. No entanto, o cara diz a Noor que existe um rank ainda pior que o rank E, tão ruim que nem mesmo os verdadeiros aventureiros sabem disso. É chamado de rank F, e é praticamente mais uma ostentação não ser um aventureiro do que estar em um rank tão de merda. Qualquer pessoa no rank F não pode aceitar missões legais que envolvam perigo ou tirar vidas, e só pode aceitar tarefas banais aleatórias pela cidade, como limpeza, carregar coisas pesadas e tudo mais.
Para a surpresa do mestre da guilda, Nur fica absolutamente louco com a ideia, assina imediatamente sua nova carteira de aventureiro e começa a fazer suas tarefas aleatórias durante o dia, além de treinar ao pôr do sol. As tarefas que ele faz envolvem fazer cosplay de Gordon Ramsay, carregar coisas pesadas, limpar e resgatar gatos, e ele está super feliz por finalmente ser útil às pessoas, afinal. Um dia, depois de limpar uma calha para uma senhora idosa, Nor parte para carregar uma carga pesada em uma mina local. Um dia, de repente, Nor ouve uma garota chorando por ajuda e, como um verdadeiro Giga Chad, corre direto para a mina de onde vem o grito. Lá dentro, ele encontra um minotauro enorme aterrorizando os cavaleiros que estão tentando ao máximo proteger a pobre garota que estava chorando. Os cavaleiros levam uma surra, enquanto o minotauro os oblitera completamente em pedaços. A pobre garota está olhando nos olhos do minotauro, aceitando seu destino. E então, Nur reúne as bolas e começa a atirar pedras nele, pegando uma espada para que possa usar sua única habilidade boa, e começa a parar o minotauro. Enquanto o minotauro começa a correr em direção à garota, Nur coloca seu corpo na frente dela, aparando o minotauro uma última vez e quebrando a espada em pedaços. Ele se lembra das palavras de seu pai, de quando ele lhe disse como os verdadeiros aventureiros sempre arriscam suas vidas, enquanto ele reúne toda a sua força no punho da lâmina quebrada em suas mãos, conseguindo aparar o minotauro uma última vez enquanto seu machado voa de suas mãos, cortando sua enorme e feia cabeça de vaca completamente. Depois disso, a garota tenta falar com Nur e ele simplesmente vai embora, pensando que seu trabalho está feito. Feliz por ter sobrevivido, a garota fica perplexa com os cavaleiros que chegam para ver se ela está bem. Enquanto isso, Nur está andando pela cidade e seu idiota pensa que ele enfrentou uma vaca qualquer e nem percebeu que ele derrubou um minotauro enorme, pensando que ainda tem muito treinamento a fazer. Depois de um tempo, enquanto os soldados estão examinando o corpo feio e em decomposição do minotauro, a garota, Lady Lindenberg, está sentada na caverna, pensando em como Nur salvou seu traseiro. Nesse momento, outra garota chamada Ines entra na caverna e começa a se desculpar horrores com Lady Lindenberg porque ela é sua protetora e falhou miseravelmente em seu trabalho. Lady Lindenberg a tranquiliza dizendo que está tudo tranquilo porque ela quer se tornar uma aventureira e seria bem ruim se ela fosse uma aventureira que não conseguisse se proteger sozinha. Algumas horas depois, um cara com aparência muito real, Rain, conversa com o chefe da guarda real sobre como o Minotauro sequer chegou à caverna. Eles concluem que o Minotauro é uma criatura demoníaca e que alguém provavelmente o enviou para lá, dado o fato de que o cristal que sua forma nojenta deixou cair era de altíssima pureza. Depois de examinarem o cristal e o brasão, eles deduziram que veio do Império Mágico de Doritus. Depois de provocá-los por tanto tempo, Doritus finalmente decidiu iniciar seu grande plano, que começa com uma tentativa de assassinar Lady Lynne. A princesa Rain, seu irmão percebe que a única coisa que Dorida sempre quis é o recurso especial de seu reino, estranha relíquia atlética encontrada na masmorra dos perdidos. Rain começa a pensar que tipo de fera e Giga Chad deve ser este homem que salvou Lynne. Na manhã seguinte, Nur casualmente volta para a guilda como se nada tivesse acontecido, e o mestre fica surpreso que a cabeça de QI baixo de Noor ainda esteja em seus ombros. Nur, no entanto, praticamente não tem ideia do que está acontecendo, e o mestre tem que explicar a ele que um demônio estava na caverna na noite passada e que mesmo ele, que costumava estar em um rank, teria problemas para lutar contra o demônio. Nur basicamente diz que tem sorte de não tê-lo visto porque seu idiota ainda acredita que ele lutou contra uma vaca grande. O mestre da guilda explica que ele foi derrotado por uma pessoa misteriosa no final, e Nur começa a sonhar acordado sobre quanta aura essa pessoa deve ter, sem saber que na verdade é ele. Nesse momento, Lady Lynne se aproxima de Nur por trás, feliz por finalmente tê-lo encontrado depois de persegui-lo por muito tempo. Acontece que ela usou algum tipo de jutsu de rastreamento nele para conseguir encontrá-lo. E com essa informação, Nur conclui que a classe dela deve ser ladra. Lynne diz que é especialista em magia, mas que é tão boa em tudo que praticamente tem um bom nível de habilidades em todas as outras classes. O exato oposto de Nur, que é péssimo em todas as classes. Lynne, no entanto, não sabe disso e o trata como se ele fosse o cara mais poderoso do planeta. As pessoas ao redor dele começam a ligar os pontos sobre Nora ser quem derrotou o Minotauro. Então ele e Lynne saem e usam alguns dos jutsus estranhos de Lynne, o que faz com que as pessoas ao redor deles não consigam vê-los nem ouvi-los, o que é basicamente o jutsu de perseguição perfeito. Ela pede desculpas a ele por tê-lo abordado e perseguido, mas diz que realmente quer agradecê-lo por salvar sua vida. Nur, no entanto, começa a elogiá-la em vez disso, porque sua humildade impecável e ingênua não conhece limites. A pobre Lynne tenta insistir que deveria dar-lhe algum tipo de recompensa, mas o jeito Sigma de Nur continua recusando.
Lin insiste, chegando a oferecer-se para falar com o pai dela sobre dar-lhe algum território, mas Noor nem sabe que o pai dela é o rei, então ele recusa novamente. Lin praticamente começa a chorar como uma cadela, dizendo que ele tem que aceitar algo como um presente dela, o que acaba desencadeando um PTSD de quando Noor era jovem e foi rejeitado da escola de clérigos. Então ele finalmente concorda em encontrar o pai dela. Quando chegam aos portões, Noor vê que Lin deve ser podre de rica por causa de sua mansão enorme. Mesmo depois que ela se apresenta a ele, Noor e seu cérebro de tamanho P ainda não conseguem compreender que ela pode ser de linhagem real, e em vez disso, apenas conclui que ela deve ser uma das ricas aristocratas ou algo assim. Ines os cumprimenta no meio do caminho para a sala do trono e fica muito desconfiada desse cara aparentemente aleatório indo falar com o rei. No entanto, Lin diz que Noor é quem a salvou, e Ines começa a ficar um pouco mais relaxada. Noor, por outro lado, está o mais relaxado possível, pensando que ela deve ser uma empregada qualquer. Bem em frente à sala do trono, eles encontram o rei da arrogância, Gilbert, que pensa que sua lança é a mais longa de todos na sala e começa a agir de forma durona na frente de Noor. Ines manda ele se afastar, mas o convida a se juntar a eles, temendo que Noor possa fazer algo bastante suspeito com a princesa ou o rei, sem perceber que ele não é mais inteligente que um mosquito e que ainda não se deu conta de que esta é a família real. Ao entrarem na sala do trono, o rei está conversando com seu filho Ren sobre como ele previu que Doritas inevitavelmente atacaria porque ele se recusou a dar-lhes controle sobre a Masmorra dos Perdidos, e o rei, Derridas, perdeu a cabeça e jurou que teria sua estúpida vingança. Uma vez na frente do rei, todos se ajoelham, exceto um único Digashed que permanece de pé, chegando a dizer que sua pessoa camponesa não conhece modos e que ele provavelmente fará algo considerado ofensivo. O rei começa a rir incontrolavelmente e diz que está tudo bem. Depois disso, eles apertam as mãos, o que sozinho aumenta a testosterona na sala em 200%. Ele começa a agradecê-lo por salvar sua filha, e a dizer que ele tem que aceitar algum tipo de presente como de costume. Noor simplesmente começa a recusar quaisquer presentes, dizendo que não precisa de terras, tesouros ou algo assim. Ren não consegue acreditar que o rei está oferecendo metade de seu reino a este incel. Mas o rei vê algo muito interessante em Noor. O rei vai para trás do trono, tira uma enorme espada preta e a entrega a Noor. Ren começa a se borrar de medo, dizendo que uma relíquia tão importante não deve ir para mãos tão sujas quanto as de Noor. O rei diz que está tudo bem e entrega a espada a Noor, que imediatamente começa a tagarelar sobre não poder aceitá-la se for realmente cara e valiosa, como o verdadeiro camponês de mente pobre que ele é. Felizmente, o rei o entende e começa a inventar uma história sobre como é apenas uma espada aleatória que ele encontrou em uma de suas jornadas. Só agora este verme sem conceito de autoestima finalmente aceita o presente. Ele dá um golpe com a espada com uma única mão e faz uma enorme rajada de vento se espalhar por toda a sala. O rei então começa a rir de como ele é forte e lhe dá a tarefa de treinar Lin para se tornar forte, sem perceber que Noor é um cara que simplesmente não tem ideia do quão forte ele realmente é. Noor diz que ela deveria simplesmente decidir por si mesma e finalmente sai da sala do trono, deixando todos os outros em estado de puro choque. Enquanto caminha pelo corredor em direção aos portões, seus olhos se fixam na espada. De repente, ele percebe que é um idiota workaholic irreparável ao se dar conta de que a espada tem a largura perfeita para limpar calhas. Ines interrompe essa sessão de pensamentos mega estranhos e se ajoelha diante dele, pedindo desculpas por não ter se comportado adequadamente com ele, embora seu idiota tenha sido quem salvou a princesa. Ele finalmente percebe que ela não é uma empregada, mas sim a vice-capitã do corpo de guerreiros e também conhecida como o Escudo Divino. Como uma criança de 5 anos, Noor só agora começa a ficar impressionado com ela porque ela revelou ter um apelido legal. Ines diz que é ela quem deve proteger Linen e, dado que foi sua existência inútil que a protegeu em primeiro lugar, ela também o protegerá. No entanto, ela fica super irritada com a forma como ele tratou o rei sem modos e diz a ele que cortará as bolas dele se ele continuar a se comportar assim. Quando ele finalmente diz seu nome a ela tem um pequeno ataque de PTSD só de ouvir o nome, e então ela vai embora. Assim que ele está prestes a sair do local, ele encontra o perdedor arrogante Gilbert, que quer que Noor finalmente lhe mostre o que ele realmente pode fazer. Eles começam a caminhar juntos em direção à sala de sparring de Gilbert, pois ele quer fazer seu ego crescer ainda mais ao derrotar o Noor normal em uma luta de sparring. Gilbert explica que é famoso na capital e Noor aceita feliz a luta, dado que faz muito tempo que ele não luta com ninguém. Eles entram no ringue, Gilbert com uma enorme lança de madeira e Noor com sua espada de madeira. Como de costume, Noor começa a superestimar severamente seu oponente e a subestimar a si mesmo.
Gilbert tenta atingi-lo com a lança, mas Noor simplesmente desvia de cada ataque. Noor, sem nem mesmo perceber o quão Giga Chad ele é, pausa o sparring e diz a Gilbert para atacá-lo com força total. O pequeno ego de Gilbert começa a desmoronar e ele tenta usar toda a sua força contra ele, ficando cada vez mais irritado a cada desvio de Noor. Noor continua a diminuir o pobre ego dele ao dizer-lhe para ir ainda mais rápido. E Gilbert perde todo o bom senso e lança seu ataque mais poderoso contra Noor, o qual Noor desvia sem problemas, mas cede logo depois, pensando que isso deve ter sido um aviso de Gilbert sobre ele ser muito mais poderoso do que ele, sem perceber minimamente que poderia ter facilmente detonado ele se a sessão de sparring tivesse continuado. Enquanto Noor sai, todos os espectadores NPC na sala começam a comentar sobre como o movimento especial do Dragrave Gilbert é impossível de ser desviado e que é um milagre Noor ter mantido a cabeça no lugar. Enquanto Gilbert se senta no canto, ele começa a se lembrar de como veio para a capital em primeiro lugar. Ele costumava viajar pelo mundo, procurando por caras fortes, dado que era super arrogante e talentoso, mas nunca conseguia encontrar ninguém que pudesse chegar perto dele em uma vila aleatória. Depois de passar o rodo em todos os guerreiros deles, o chefe da vila oferece a ele para voltar à capital para se juntar ao exército, dado que ele é tão épico e forte, depois de chegar à capital. No entanto, tudo o que ele fez foi esmagar monstros, porque seu ego arrogante e extravagante está irritado por não conseguir encontrar um humano que possa igualar seu nível de poder, mesmo depois de obter o título de lança divina. Ele ainda não está satisfeito e está constantemente entediado, pensando que todos estão muito abaixo dele. O único que ele considera forte é o mestre da classificação, com quem ele conversa um dia sobre como está super entediado de ser constantemente o melhor cara por perto. Agora, enquanto está parado em frente às espadas de madeira na sala, ele está total e completamente perplexo com Noor e a enorme quantidade de aura ao redor dele. Ele não conseguiu lê-lo na sala do trono e até sentiu que não conseguia desgostar do cara, mas encontrou algo simplesmente impossivelmente estranho nele. Ele não consegue superar o fato de que, mesmo depois de perder a cabeça e lançar seu ataque mais poderoso que mataria qualquer um instantaneamente, Noor o desviou com facilidade e até desistiu, sentindo-se como uma meia velha encolhida debaixo de uma cama. Gilbert continua pensando no momento em que Noor disse que mal pode esperar para vê-lo novamente. Depois de examinar o chão da sala de sparring, ele vê algumas rachaduras enormes que foram feitas com o peso das bolas enormes de Noor. Depois de finalmente chegar à sua rua, o Delulu de Noor começa a pensar em como ele mal desviou do ataque e que Gilbert deve ter pegado leve com ele. No entanto, ele ainda não o respeita o suficiente para lembrar o nome dele corretamente, pensando que deve ser algo que soa como Pássaro Menino. Na manhã seguinte, Noor descobre que a nova espada é absolutamente perfeita para limpar calhas e que ela simplesmente não quer lascar, não importa o quão forte ele a use. Noor começa a se sentir incrivelmente inútil porque seu trabalho de carregar coisas pesadas foi suspenso por causa do incidente do Minotauro, então ele começa a pensar em outros bons trabalhos que ele poderia fazer com a espada. No entanto, dado que ele tem o cérebro de uma criança de 5 anos, em vez de perceber que tem potencial para esmagar monstros, ele pensa que talvez pudesse usar a espada como uma grelha de ovas ou talvez uma espátula para tirar pizza de fornos. Felizmente, esse estado de espírito extremamente triste é interrompido por Lin, que se aproxima dele e pede para que ele a aceite como sua psíquica. Noor, é claro, dado que ele tem menos autoestima do que um sanduíche molhado, recusa, pensando que ele simplesmente não tem nada para ensiná-la e que não há como suas poderosas habilidades serem de alguma utilidade para um bastardo inútil como ele. No entanto, Lin não vai desistir tão facilmente e começa a mostrar todas as habilidades épicas que possui. Mesmo depois de tudo isso, Noor ainda recusa, pois agora está ainda mais convencido de que não há nada que ele possa ensiná-la. Lin, por outro lado, pensa que ele se recusa a ensiná-la porque sua magia é uma porcaria e fica muito triste com isso, mas ela insiste obstinadamente para que Noor a treine. Noor descobre que a única maneira de mostrar a ela que não há literalmente nada de valioso nele é mostrar sua bolinha de fogo nojenta e triste, que foi a única coisa que ele aprendeu a fazer na escola de magia anos atrás. Ele acende seu feitiço e Lin fica completamente pasma. Ela se lembra de ter conversado com Okun, o velho bruxo encarregado da escola de magia, e como ele lhe disse que mesmo uma habilidade de merda como uma pequena chama poderia ser treinada para crescer. Mas os únicos idiotas com tempo suficiente para desperdiçar com algo assim são velhos como ele. Lin pensa em como ela nunca conseguiu fazer sua pequena chama crescer mais, não importa o quanto tentasse. No entanto, enquanto olhava para a pequena chama de Noor, ela percebeu que era muito maior do que a média e que Noor conseguiu treinar sua pequena chama a tal ponto que ela simplesmente se tornou enorme. Ela conclui que a melhor coisa que pode fazer por si mesma e por sua linhagem é fazer com que Noor a ensine.
Mais tarde naquele dia, ela vai até Noor e diz a ele que continuará a persegui-lo e segui-lo até que ele finalmente aceite como sua ajudante e até começa a chamá-lo de Papai Noor. Quer dizer, Instrutor Noor. No dia seguinte, Ren está sentado em seu escritório e pensa no que levou seu pai a dar a relíquia mais importante do reino, feita de materiais nunca antes vistos, a lâmina negra inquebrável, para um sujeito tão aleatório como Noor. Mas ainda, o maior mistério era como uma lâmina indestrutível poderia estar em uma condição tão horrível. Enquanto isso, Noor e Lin estão relaxando na cidade, pegando algo para comer de um vendedor de rua aleatório. E Noor diz a ela que depois disso eles irão à guilda para pegar uma missão. Quando chegam à guilda, o mestre da guilda não consegue acreditar no que vê quando percebe que um perdedor tão grande como Noor está andando com a princesa. Noor tenta explicar, mas fica meio sem palavras. Então o mestre da guilda passa a lhes dar uma nova missão para que ele possa sair dessa situação. Dado que Lin é de rank B, eles podem ir juntos como um grupo para espancar alguns goblins. Ao ouvir isso, faminto por luta, Noor perde completamente a cabeça. Mas, dado que ele é o detentor do recorde mundial do Guinness para a pessoa mais moral de todos os tempos, ele começa a se sentir culpado por usar o rank dela. Ele começa a se sentir mal, mas rapidamente percebe que fumar goblins é mais importante do que se sentir mal, e deixa a guilda imediatamente depois que o mestre da guilda explica para onde eles precisam ir, e que precisam pegar as orelhas de goblin como prova para que possam receber o dinheiro gordo quando voltarem. Quando chegam à Floresta das Feras, eles encontram muita floresta e quase nenhuma fera, porque a criatura mais assustadora que Noor tinha visto até aquele momento era um gato. Ele pede a Lin para lhe dar um rápido resumo de como são os goblins. Ela diz que, embora normalmente sejam bem tranquilos, quando ficam sem comida, tendem a começar a roer alguns humanos, e é por isso que sua população precisa ser constantemente reduzida por aventureiros. Noor percebe que Lin não é apenas forte, mas também incrivelmente inteligente. Enquanto eles se aprofundam na floresta, a neblina começa a ficar cada vez mais densa, e eles ainda não conseguem encontrar nenhum goblin. De repente, Lin sente uma presença mais profunda na floresta e eles começam a andar por aí tentando descobrir o que é. Do nada, eles param porque Lin sente algo no ar, mas eles ainda não veem nada ao redor deles. É quando eles veem metade de um goblin pendurado no ar e Lin decide lançar um feitiço de revelação que descobre um goblin enorme de 3,6 metros comendo um goblin menor. Lin tenta dizer a Noor que este é um goblin especial super raro, criado artificialmente chamado Imperador Goblin. Mas o ser profundamente idiota de Noor conclui que deve ser assim que um goblin comum se parece, já que ele nunca os tinha visto antes, e se prepara para a batalha. O goblin agarra uma árvore inteira e começa a rugir e a lutar contra eles. E enquanto isso acontece, a pobre Lin está morrendo de medo e completamente paralisada. Noor conclui que, embora os aventureiros geralmente digam que goblins são os beta-cucks do universo dos monstros, Lin ainda deve ser bastante inexperiente e, sem nem saber, atira de seu estado aterrorizado, dizendo que aquele monstro enorme e nojento é apenas um goblin e que não há tempo para ter medo. Lin acorda de seu transe e eles começam a lutar contra o enorme pedaço de carne verde. Sua mente de Lulu começa a pensar que Noor deve ter previsto isso e que foi exatamente por isso que ele aceitou esta missão, querendo eliminar essa aberração da natureza de uma vez por todas. Noor começa a parar todos os ataques do Goblin e Lin o apoia com todos os tipos de magia. O Goblin, no entanto, é um mestre em esquiva e simplesmente desvia de cada ataque enquanto joga troncos de árvores inteiros neles. Assim que finalmente conseguem fazer um arranhão nele, ele simplesmente ativa o modo trapaça e começa a se curar imediatamente, o que Lin conclui que deve ser por causa da enorme gema em sua testa. O Goblin feio continua testando Noor para ver o quanto ele consegue aparar ao mesmo tempo, e eles finalmente conseguem bolar um plano. Noor pede a Lin para lançar um feitiço de vento massivo em suas costas para que ele possa voar em direção ao Goblin em super velocidade e esmagá-lo bem na cabeça. Noor rompe a barragem inabalável de troncos de árvores do Goblin e esmaga a gema de sua cabeça, arrancando-a completamente. O Goblin fica uga-buga e começa a jogar troncos por aí como um idiota, e Noor sente pena dele e pede a Lin para eliminá-lo de uma forma indolor. Sua bunda idiota pensa que isso significa queimá-lo como um bife T-bone, o que ela faz, e eles rapidamente deixam a floresta. Enquanto isso, a notícia do Imperador Goblin já chegou ao palácio e Ren está em seu quartel-general agindo todo misterioso, tentando descobrir que tipo de coisas estranhas estão acontecendo ali e por que um monte de monstros massivos controlados por pedras de mana estão aparecendo por toda parte. Ele ainda acredita que isso seja obra do Império Mágico. No entanto, o chefe da escola de ladrões lhe diz que isso provavelmente é o coração do demônio da Santa Teocracia de Mitra, o que significa que o Império Mágico está rapidamente reunindo aliados que estão mais do que dispostos a virar suas pequenas costas de duas caras para o reino de Clay.
Depois de uma jornada de 1 milhão de passos, Noor e Lin finalmente chegam de volta à guilda para reivindicar sua recompensa, e o mestre da guilda começa a se sentir como um pai orgulhoso, vendo seu filho burro finalmente ter sucesso na vida. Vendo Noor finalmente derrotar um Goblin, ele diz que eles só o venceram graças a Lin, o que ela, claro, nega, porque ninguém pode ser melhor do que seu instrutor, Papai Noor. Noor começa a tagarelar sobre a gema na cabeça do Goblin, e Lin fica animada com o fato de Noor ainda achar que era apenas uma gema e diz ao mestre da guilda que era apenas um Goblin, apesar de ele estar bastante confuso sobre a gema. Finalmente, ele pergunta a eles sobre a prova de pagamento e eles percebem que esqueceram de pegar a orelha do Goblin antes de transformá-lo em um hambúrguer. Naquela noite, Ren está em seu quartel-general olhando todos os relatórios de atividades estranhas acontecendo no reino e descobre que há um monte de gente lidando com os problemas de monstros esquisitos. Ele ordena à Ordem dos Ladrões que envie várias equipes de busca aos locais para obter mais informações sobre o que está acontecendo. E foi então que Ren finalmente percebeu que o país estava praticamente à beira de uma guerra total e cerco pelo Império Mágico. Enquanto isso, Noor e Lin estão finalmente tendo seu merecido lanche depois que o mestre da guilda acaba lhes dando uma pequena quantia em dinheiro pelo Goblin por pena, apesar de lhes faltar uma orelha. Noor está olhando para Linnea, pensando em quanto tempo ela planeja ficar com ele, e parece que, além de todos os poderes que ela já possui, ela também tem o poder de ler mentes, já que ela imediatamente lhe diz que irá para casa pela noite. No entanto, assim que eles se despedem e Noor agradece por ajudá-lo com o Goblin, Ren aparece do nada e pede a ambos que venham ao castelo pela manhã. Ele diz que Noor é agora a única pessoa em quem ele pode confiar e ele concorda em vir pela manhã. Eles aceitam a tarefa que Ren tinha em mente, que Noor aparentemente só aceitou porque seu pobre eu nunca tinha visto uma carruagem antes. Enquanto passeiam pelo campo, eles começam a conversar e Lin imediatamente começa a se desculpar em nome de seu irmão por tê-lo convidado para esta missão do nada. Noor, é claro, não tem literalmente nenhum problema com esta missão, já que a tarefa é basicamente viajar e ir para toda a Santa Teocracia de Mira e relaxar por um tempo, dado que nada acontece no caminho para protegê-los. Ren também pediu a Ennis para vir junto, que aparentemente também é uma cocheira especialista. No entanto, Ennis recebeu uma missão secreta de Ren e ela deve ficar com Lin na Santa Teocracia de Mitra caso a situação fique caótica na capital. Depois de viajarem por um tempo, eles param em um rio próximo por uma pequena pausa para fazer xixi e Ennis começa a conversar com Noor. Ennis fica preocupada que Noor terá que ser carregado por ela e Noor diz que tentará se proteger o melhor que puder. Ela finalmente explica que ela é destinada a ser o escudo divino e ela invoca seu feitiço de escudo divino, que Noor, o pervertido, imediatamente começa a tocar. Por alguma razão. Noor pensa em como Lin lhe disse que Gilbert, o cara da lança arrogante com quem ele lutou, é um dos caras mais poderosos por aí e que ele derrotou um dragão sozinho, e ele percebe que Ennis também deve ser mega forte. Ele também pensa em como é inútil, dado que ele teve dificuldades com um único Goblin. Ennis entra em um arco de flashback e começa a se lembrar de como ela descobriu pela primeira vez que tinha poderes especiais no orfanato. Realmente impressionados, todos os chefes das escolas olham para ela e deduzem que ela é tão mega poderosa que manifestará o poder de uma espada divina que pode desviver qualquer coisa, ou um escudo divino poderoso o suficiente para proteger qualquer um. Todos eles começam a treiná-la e ensiná-la a usar todos os seus poderes, então ela se torna mega OP. Ela também se lembra de ter ouvido o nome de Noor antes, quando Dandaug, o chefe da escola de guerreiros, a protegeu de uma formiga gigante em batalha e disse que desejava que Noor ainda estivesse por perto. Ela começa a sentir todo tipo de ciúmes de Noor, dado que seu papai Dandaug o elogiou e o tinha então alta conta, mas rapidamente recupera a clareza pós-ciúmes e decide quem deve agir como escudo e proteger tanto Lin quanto Noor. Enquanto ele está olhando pela janela, Noor nota um caminho nos campos de trigo. Eles estão passando e Lin imediatamente para a carruagem e usa o feitiço de descoberta, que revela um enorme dragão-sapo e uma criança ao lado dele. Ao mesmo tempo, na capital, os guardas invadem os aposentos do rei e lhe dizem que muitos monstros apareceram por todo o reino ao mesmo tempo. O rei e seu filho Ren começam a discutir o que devem fazer, já que todos os líderes das escolas, chamados os Seis Soberanos, estão separados, lutando contra um monte de monstros por toda a cidade. Ren diz ao rei que Lin está segura, mas ele não sabe que ela está ao mesmo tempo à beira de ser atacada por um enorme dragão-sapo. Enquanto isso, antes de serem descobertos pelo feitiço de Lin, a criança e o dragão estão apenas andando por aí, bem relaxados, com a criança repetindo constantemente que ele deveria desviver todos eles assim que fossem descobertos.
Lin e Noor não conseguem compreender o que um monstro tão horrível está fazendo no meio de um campo de trigo aleatório. Noor, no entanto, imediatamente vai em direção ao dragão com sua enorme espada preta e o apara com tudo, bem quando ele estava prestes a começar a roer a pobre criança. Enquanto isso acontece, Lin e Innes olham para a criança e concluem que ela deve ser um dos povos demônios, demi-humanos dotados da habilidade de controlar monstros. Ela se lembra que 200 anos atrás, os povos demônios se uniram e quase destruíram toda a etiocracia de Mitra, o que os levou a quase serem extintos e a existir um ódio flamejante massivo entre eles e os humanos. Eles pensam que ele deve ter estado em uma missão para destruir o reino deles e ficou tão chocado com o feitiço de descoberta que perdeu o controle do dragão. Innes e seu lado ciumento ficam chocadas que Noor pulou para proteger a criança sem fazer perguntas. E enquanto Lin está super ansiosa para pular na batalha para ajudá-lo, Innes a impede de fazer isso. Noor, no entanto, está fazendo o que faz de melhor e está aparando o dragão-sapo até a exaustão. Mas o dragão-sapo recebe um rápido power-up e lança um sopro de veneno insano no pobre Noor, que ele imediatamente apara para longe da criança, mas direto em si mesmo. Isso acaba sendo um movimento muito ruim porque ele impulsiona o veneno direto para seus pulmões e ele perde toda a força. A pobre Lin tenta ir protegê-lo, mas Innes a impede porque ela é mais importante para Innes do que o perdedor Noor. Enquanto o dragão-sapo os ataca, Lin nota alguns pássaros desvividos no chão e pensa que Noor deve estar completamente morto. No entanto, do nada, uma garra de dragão se choca contra o escudo na frente de Innes e Lin, e enquanto a névoa se dissipa, elas veem que Noor ainda está resistindo e aparando. Todos os ataques do dragão com preto vazando de todos os lugares. Ele finalmente perde toda a força e cai de costas, pensando que tudo acabou. Um flashback revela que a pobre criança controlando o dragão era na verdade um escravo mantido em uma masmorra entre muitas outras crianças tristes e famintas como ele. As pessoas que os mantinham lá, praticamente, os alimentavam com uma comida de cachorro horrível. E a criança se lembra de como sua raça costumava controlar apenas o gado, quando alguns idiotas começaram a controlar monstros. Monstros e desvivendo pessoas, o que levou toda a sua raça a ser completamente desprezada por todas as pessoas comuns. Além de tudo isso, ele era constantemente espancado como um saco de pancadas pelo guarda por puro divertimento toda vez que fazia uma pergunta. Além de tudo, ele era capaz de ler os pensamentos das pessoas e todos o detestavam absolutamente. Apesar de toda essa merda ruim que constantemente acontecia com ele nunca desejou que algo de ruim acontecesse a alguém, porque esse não é o tipo de cara bom que ele é. Um dia, o guarda feio e nojento lhe dá a tarefa de levar o dragão-sapo para a capital, prometendo que isso ajudaria toda a sua espécie e o país inteiro. Além disso, ele até promete que isso levaria a ser alimentado, cuidado e não espancado como um tapete velho todos os dias. No entanto, se ele se recusasse, todo o tormento pelo qual ele passou acabaria piorando. Ele aceita e é revelado que, no momento em que perdeu o controle do monstro depois que Lin usou seu feitiço de descoberta, ele desejou ser desvivido e esperava nascer em uma nova vida sem tormento e onde pudesse comer alguma comida buçã. Esse foi o exato momento em que o epítome de um bom sujeito, Noor, apareceu e começou a protegê-lo. Quando o sapo cospe veneno, Noor não apenas fica na frente do garoto, absorvendo a maior parte do impacto, mas ele também usa seu feitiço de cura menor para garantir que o garoto esteja bem. Enquanto Noor está deitado de costas, prestes a desmaiar, ele se lembra da época depois que seus pais morreram, quando ele teve que cuidar de si mesmo. Seu idiota foi para a floresta e colheu todas as plantas que conseguiu encontrar, fazendo um ensopado, que se revela o ensopado mais venenoso do mundo, pois ele colocou uma planta realmente venenosa nele, o que o levou a desmaiar e começar a jorrar sangue. De alguma forma, ele consegue rastejar até a fonte de água e até reúne força suficiente para se levantar e ir até as espadas para que possa terminar sua rotina de treinamento. Ele começa a se curar com sua cura menor e milagrosamente acorda em sua cama em sua casa, completamente curado. No dia seguinte, ele volta para a floresta para coletar mais algumas plantas, mas desta vez ele decide realmente usar o cérebro e pensar sobre quais plantas podem ser venenosas. Enquanto ele está olhando para uma planta, uma cobra aleatória aparece do nada e parece ter preferências muito estranhas e vai direto para a bunda de Noor, mordendo-o imediatamente. Dado que a cobra é super venenosa, Noor desmaia instantaneamente, mas de alguma forma consegue se curar novamente. Como ele não morreu, ele descobriu que o próximo passo lógico seria assar a cobra e comê-la. Depois disso, seu traseiro estranho vicia em comida venenosa, e ele começa a comer qualquer coisa venenosa que encontra. Às vezes ele desmaiava, mas ao longo dos anos, isso o fez desenvolver uma tolerância a praticamente todos os venenos conhecidos pelo homem. É exatamente por isso que ele se levanta, sacode o veneno e continua lutando contra o dragão-sapo na esperança de poder assá-lo e comê-lo até o final da batalha.
Ele continua parando o sapo, quebrando suas garras toda vez que elas entram em contato com sua épica espada negra. O garoto está olhando para ele e está praticamente salivando, pensando em como ele poderia se tornar seu novo papai. Vendo que o sapo agora cresceu ao tamanho de Jabba the Hutt, Nur conclui que ele deve estar reunindo todo o seu veneno para um ataque final. E ele o apara imediatamente, fazendo o sapo implodir como uma pinhata em um aniversário de criança. Ele vai falar com o garoto que lhe diz que ele foi quem realmente levou o sapo para a cidade, o que Noor, dado seu QI de nível inferior, pensa que deve ser porque o sapo era um ingrediente culinário valioso. Ele imediatamente começa a se desculpar com o garoto por estragar a entrega e diz que definitivamente irá compensá-lo. O garoto diz que está tudo bem e vê que Noor é ingênuo e burro demais para entender qualquer coisa direito. Depois que o garoto lhe diz que pode controlar monstros, Noor lhe diz que essa é uma habilidade épica, e o garoto não consegue acreditar que alguém finalmente a vê como um poder dado por Deus em vez de uma maldição. O garoto chamado Rolo diz a Noor que ele é um dos povos demônio, e como Noor não tem nenhuma educação comum, ele não tem ideia do que seja, e apenas diz a Rolo para não deixar que nada que os idiotas digam o afete e que ele tem um poder incrível que pode ser muito útil para ajudar as pessoas. Rolo prontamente começa a chorar ao saber que ele pode realmente fazer o bem em vez de ser usado apenas para coisas ruins. E só agora a inquietação egoísta e a pobre Lin correm em sua direção. Lin tenta pensar em como ele poderia ter sobrevivido a isso e se lembra que Sain, o chefe dos clérigos, uma vez lhe disse que se alguém aprimorasse seu corpo e espírito ao nível da perfeição, ele seria capaz de desenvolver a habilidade de curar imediatamente seu corpo de qualquer coisa ruim que lhe acontecesse. Ela até se lembra de Sain, dizendo que esta é uma tarefa tão difícil que até mesmo Sain levou mais de 40 anos para fazê-lo, e o Giga Shadnor conseguiu em apenas 15. Ines e Lin ficam mega desconfiadas de Rolo, mas Nur insiste para que levem o pobre garoto com eles. Eles tentam perguntar a ele quem o contratou para fazer um ato tão hediondo, e ele diz que não tem ideia de quem estava realmente por trás de tudo. Lin começa a se sentir culpada pelo fato de ter julgado o garoto, e eles começam a usar todos os seus cérebros em um esforço para descobrir o que deveriam fazer com o garoto, porque os povos demônios são estritamente proibidos na Santa Teocracia de Mitra. E exatamente nesse momento, um gojo de loja de $1 aparece muito surpreso que Nur tenha sobrevivido à batalha com o dragão sapo. Nur imediatamente pergunta se ele foi quem o ordenou a atrasar a entrega do monstro à cidade, e o gojo de segunda categoria lhe diz que ele é apenas um mercenário ali para trazer Rolo de volta porque ele falhou em sua missão. Ele tenta atacar o garoto, mas Noor o apara. Como a lenda, ele é um gojo de baixo orçamento que nem sequer vê o garoto como uma pessoa e só o vê como uma forma de ganhar muito dinheiro, e ele entra em uma briga com Noor enquanto lhe dá um expo dump sobre por que ele está ali em primeiro lugar. O gojo falsificado fica mega arrogante e pensa que será capaz de simplesmente arrancar a cabeça de Noor sem problemas e acabar com isso, sem saber que Noor é provavelmente o cara mais OP de todo o reino. O aspirante a gojo é super rápido e ataca Noor com suas pequenas lâminas, mas não rápido o suficiente para que Noor não consiga afastá-lo. Na verdade, suas lâminas são tão fracas comparadas à grande espada negra 1 de Noor que elas continuam quebrando, não importa de que material sejam feitas. Como de costume, Lin está observando no modo espectador e Ines está agindo como um escudo. Ines diz a Lin que este aspirante a gojo é na verdade chamado Deadman Zadu, um dos aventureiros mais fortes que se tornou renegado porque lhe faltava gravemente uma bússola moral e mataria qualquer um se pagasse bem. O nível de poder do cara é tão insanamente alto que ele simplesmente destruiu o exército de um país inteiro e brutalmente matou a família real. Enquanto a luta continua, Zadu percebe que quase não lhe restam adagas, pois elas quebram toda vez que entram em contato com a espada foda de Noor. Ele rapidamente percebe que Noor não é o tipo de cara com quem se deve brincar, então ele decide usar o jutsu que usou quando matou o exército do reino, que basicamente cria 1 bilhão de lâminas no céu que estão prestes a chover sobre o pobre Rolo. Claro, Nur está lá para parar os ataques, mas desta vez é muito mais difícil porque o chato do Zadu continua invocando as lâminas repetidamente e Nur até tem que fazer um Uruka Special e levar algumas nas costas. Ines finalmente para de ser uma babaca e decide se juntar e ajudá-lo, pois vê que a situação está ficando muito tensa rapidamente. Ela cria uma barreira de escudo massiva para proteger Noor, e Noor lhe diz que ela é uma salvadora, porque ele estava rapidamente ficando sem espaço em seu corpo para as lâminas. Ines diz que eles terão que tentar vencê-lo o mais rápido possível e diz que ela se concentrará na defesa, implorando a Noor para tentar eliminá-lo. Noor concorda e elabora o plano de usar sua mão direita treinada e arremessa as presas do dragão sapo nas espadas, quebrando-as em pedaços repetidamente. Lin está parada, boquiaberta com o poder puro de seu instrutor Papai Noor.
Do nada, Zadu aparece na frente de Ines e está prestes a esfaqueá-la no olho quando Noor simplesmente o apara, quebrando uma lâmina supostamente inquebrável. Zadu percebe que isso será muito mais difícil do que ele havia imaginado anteriormente, então ele pega suas coisas e vai embora. Mas não antes de atacá-los uma última vez e dizer-lhes que haverá uma celebração na capital, implicando que uma tonelada de monstros que o Império Mágico havia gerado deve ter feito um trabalho bastante decente em causar muitos problemas. Ao partir, eles decidem voltar para a capital em vez da santa teocracia da magnífica Mitra. Assim que Rolo ouve isso, ele começa a tremer porque ouviu que o maior dragão de todos está indo direto para a capital para causar um caos absoluto. Ines não tem absolutamente nenhuma personalidade própria e só pode fazer o que lhe é ordenado, mas Lin consegue persuadi-la a abandonar a missão e voltar para a capital para tentar proteger as pessoas do enorme desastre que está prestes a acontecer. Eles também decidem levar Rolo junto para a missão, porque ele acredita que quem está trazendo os monstros para lá também deve ser do povo demônio, então ele pensa que pode ser de alguma ajuda. Enquanto isso, Noor, enlouquecido pela fome, está super triste por não ter conseguido dar uma mordida no sapo venenoso. E Lin está pensando em como Noor é um cara tão bom de coração, enquanto ela e Ines estavam agindo como vadias frias e sem coração. Enquanto tudo isso está acontecendo, Ren vai investigar o que está acontecendo pela cidade, e um dos soldados diz que praticamente todos os monstros foram derrotados e as pessoas foram evacuadas. Mas Ren está bastante preocupado que o inimigo ataque com força agora que suas forças estão espalhadas por todo o reino. Olhando para o céu, Ren nota algo muito suspeito e lança um feitiço de revelação, descobrindo um dragão tão massivo que ele arrasaria a cidade inteira se apenas pousasse sobre ela, conhecido como o Dragão Ominoso da Calamidade. Depois de um tempo, Noor, Ines, Lin e Rolo finalmente chegam às proximidades da capital e veem o grande dragão Chungos da Calamidade voando muito irritado em direção à cidade, e Noor se lembra de um momento em que seu pai lhe contou sobre um dragão que estava tão irritado que quase destruiu o continente inteiro. Assim que o pobre povo da capital olha para cima e vê um dragão massivo cobrir completamente o céu inteiro. E um Ren, muito assustado, diz ao soldado ao lado dele que este dragão está dormindo há apenas 150 anos, e começa a fazer cocô nas suas calças de príncipe, só de pensar em quão forte o Império Mágico deve ser se eles conseguiram despertá-lo de seu sono e usá-lo para o bem deles. Ele ordena ao soldado que tire todos da cidade imediatamente. Enquanto isso está acontecendo, o rei está relaxando em seu quartel-general, olhando diretamente para o dragão através de suas janelas, reunindo suas enormes bolas de Kingsley para sair e lutar. Enquanto isso, Lin está olhando para a cidade com um par de binóculos, ainda a cerca de 1 bilhão de milhas de distância, esperando que seu pai e irmão simplesmente fujam de lá a tempo. Noor, no entanto, e todas as suas 3 células cerebrais olham para o dragão e admiram quão massivo ele é. Ele tem a ideia de tentar correr para a cidade com a ajuda do impulso de vento de Lin para fazer o seu melhor para salvá-la, já que a cidade fez tanto por ele. Lin pensa que é tarde demais para salvar o rei, mas o certinho, ingênuo Noor e seu otimismo duradouro conseguem tirá-la disso e fazê-la concordar com seu plano. Enquanto ele está saindo de seu quartel-general para lutar com o dragão, o rei se lembra de como ele era um Giga Shed massivo e como ele simplesmente se recusou a entregar seu reino a Doritus há muito tempo, e como ele jurou mostrar ao rei o quão errado ele estava. O dragão finalmente pousa e começa a destruir tudo ao redor da cidade apenas por existir. Embora preocupado com sua filha, o rei se recompõe, pega sua espada e finalmente está pronto para fazer o seu melhor e lutar contra este dragão para tirar seu reino deste buraco em que se encontram. Ao mesmo tempo, Ines e Lin basicamente criaram um funil massivo ao redor de Noor para que o feitiço pudesse ser ainda mais forte, permitindo que ele chegasse à cidade a tempo. Elas o lançam e Noor começa a mudar de estados de agregação e a ir na velocidade da luz em direção à cidade. Ao mesmo tempo em que ele começa a se dirigir à cidade, o Dragão da Calamidade está prestes a desencadear o ataque mais mortal do universo, com o qual ele quase arrasou o mundo inteiro usando o sopro do dragão diretamente no rosto do rei. Assim que o rei estava prestes a se preparar para o ataque, do nada, Noor apareceu e defendeu o sopro do dragão no ar, desviando-o da cidade. O dragão está de fato completamente perplexo que alguém tenha conseguido desviar seu ataque e está olhando ao redor para ver o que está acontecendo. Agora o dragão e Noor estão se olhando diretamente nos olhos e o dragão está extremamente irritado com ele, fazendo seu melhor para esmagá-lo com sua cauda como um pequeno inseto. Ines, Rolo e Lin finalmente chegam em seus cavalos bem a tempo de ver Noor lutando contra o dragão, embora sejam ligeiramente desviados por detritos voadores que os derrubam de seus cavalos. Do nada, um bando de imperadores goblins aparece e entra em combate, e Lin se lembra do jeito bobo de Noor e motiva Ines, dizendo que são apenas um bando de goblins, e eles os eliminam com bastante facilidade porque o lendário estilo de Rolo os detém imediatamente usando seus poderes de controle.
Enquanto isso, Noor ainda está fazendo o seu melhor, defendendo com tudo os ataques do dragão, e o dragão está completamente perplexo com o fato de que ele realmente não pode fazer nada contra a espada de Noor. Então ele simplesmente voa para o céu e lança outra bomba de besta com cauda na cidade, que Noor, é claro, defende para o céu com a mesma facilidade que a última. Todos observam com admiração absoluta enquanto o dragão desce sobre Noor com toda a sua força, e Rolo diz a todos que o dragão está absolutamente furioso porque vê Noor como seu inimigo. Mas Noor realmente não se importa. Sem saber mais o que fazer, o dragão lança um ataque final contra Noor e ele corta uma das garras do dragão completamente. O dragão finalmente se lembra do velho ditado "se não pode vencê-los, junte-se a eles" e simplesmente se submete a Noor. Noor, é claro, dado seu baixo QI, não consegue compreender que isso poderia acontecer e que um perdedor como ele pode se tornar um matador de dragões. E ele simplesmente se senta na frente do dragão com Ines, Rolo e Lin finalmente o alcançando. Ele lhes diz que está tudo tranquilo e agradece a Rolo pela ajuda, pois pensa que foi ele quem controlou o dragão para relaxar e parar. Ele pede a Rolo um favor para enviar o dragão de volta para de onde veio em vez de matá-lo, porque ele simplesmente não é de matar a vida selvagem, a menos que sejam de alguma forma venenosos. Rolo diz que vai pedir educadamente e Noor o elogia, dizendo que está tudo tranquilo e que ninguém tem medo dele. Rolo se aproxima do dragão e pede para ele voltar, mas o dragão diz que só ouvirá o que o mestre Papai Noor lhe disser para fazer. Então ele diz a Rolo para dizer ao dragão para voar para longe e nunca mais machucar nenhum humano. O dragão concorda, ruge e simplesmente voa para longe, sem perguntas. Do nada, um enorme raio laser derruba o dragão. Em pouco tempo, descobre-se que Doritos estava esperando fora da cidade em sua pequena armadura dourada e brilhante com um exército massivo e seus lasers mágicos tecnológicos que estavam apenas esperando o dragão terminar o trabalho. E pensando que o dragão havia destruído o reino inteiro, o derrubou para não ter que lidar com ele. Mais tarde, ele diz que foi um domador de feras bem conhecido que os ajudou a domar o dragão e dobrar sua vontade a deles. Ele se lembra de como eles estavam planejando tudo em sua sala do trono, e como um de seus melhores soldados se rebelou contra ele, e disse que não era uma ideia sábia atacar um reino tão massivo como o reino de Claes, e Doritas prontamente lhe dá um chute na cara como punição por sequer pensar em tal ideia. Ines, Noor, Lin e Rolo vão em direção ao dragão e o veem deitado quase morto no chão. Em um penhasco próximo, eles veem 1 milhão de soldados do Império Mágico apenas esperando para lançar seu ataque. Ao mesmo tempo, o Rei Doritas está olhando para eles com seus binóculos mágicos e dizendo que o tempo das lendas acabou e o tempo de covardes absolutos como ele está prestes a começar. Depois disso, ele ordena que seus soldados disparem o canhão Brionac contra eles para aniquilá-los em um segundo, pensando que nem mesmo Ines, o escudo divino, seria capaz de bloquear uma arma tão poderosa. No entanto, o que ele não sabe é que bem ali na colina também está Noor, o cara mais OP do planeta. E ele defende o raio laser sem absolutamente nenhum problema. Vendo que o raio laser não fez absolutamente nada, eles lançam mais alguns mini raios contra eles, que Ines consegue bloquear completamente com seu escudo divino. Um dos soldados informa ao Rei Doritas que ele deveria ir para trás para sua segurança e, como a verdadeira cadela que ele se move para trás, fora de perigo. Enquanto isso, Noor finalmente pensa em fugir e está prestes a apresentar essa ideia ao grupo, quando Lin lhe diz que sabe exatamente qual é o plano dele e imediatamente o lança em direção ao exército com seu feitiço de vento. Enquanto no ar, ele começa a defender todos os raios que vão em direção a eles e corre direto para o exército em super velocidade, derrubando cada escudo e espada de cada soldado do exército repetidamente. Enquanto o Rei Maricas Doritas observa de uma colina próxima em confusão. No entanto, o rei não fica sozinho por muito tempo, e o normal Noor vai atrás dele muito em breve, enquanto os soldados fazem o seu melhor para evitar as espadas que caem do céu. Não só isso, mas Noor também vai atrás de todas as máquinas mágicas e as quebra em pedaços sem problemas. Depois disso, ele finalmente se aproxima do rei e o rei percebe que ele é o mesmo cara que ele viu a 53 milhas de distância usando seus binóculos, e ele simplesmente não consegue acreditar que ele está agora ali. Na frente dele, o rei começa a surtar que Noor está olhando para ele com um olhar psicopata e literalmente mija nas calças. Mesmo que Noor estivesse realmente apenas fazendo o seu melhor para parecer o menos ameaçador possível. À medida que Noor se aproxima, o rei percebe que sua lâmina é a Lâmina Negra de Claes, a relíquia mais poderosa do reino. Uma tão poderosa que até mesmo o rei de Claes tinha que empunhá-la com as duas mãos. Doritas percebe que já chega, então ele monta em seu cavalo e começa a fugir para salvar sua vida. Enquanto o rei começa a fugir, Noor faz o seu melhor para se manter de pé, mas desperdiçou completamente sua energia e até tosse um líquido vermelho.
Nesse exato momento, Gilbert e todos os 6 soberanos aparecem e começam a ajudá-lo, varrendo o chão com os soldados ao seu redor. O espadachim principal Siki aparece e começa a espancar os soldados, mas não reconhece o pobre velho Nur, embora ele, por outro lado, esteja salivando apenas de ver o quão incrível espadachim ele é. Ao mesmo tempo, o velho mago Okun e o clérigo Sen lidam com os inimigos à sua própria maneira mágica e estranha. Eles prendem um monte de soldados para que possam obter mais informações. Nur olha ao redor e reconhece todos os seus antigos professores e está nas nuvens por vê-los novamente. Arqueira Myun o reconhece e o ladrão Querou também. Linkura Norinor praticamente se sente como uma nova pessoa, embora esteja mega faminto. Percebendo que o rei Doritas escapou, os 6 soberanos imediatamente se reúnem e tentam pensar em uma maneira de pegá-lo. Nor finalmente ganha juízo e tem uma ideia, levando-os em direção ao dragão da calamidade, que Sain começa a curar para que possam usá-lo para alcançar o rei a tempo e impedi-lo de se esconder atrás das muralhas de sua fortaleza. Enquanto ele está curando o dragão, Sain diz a Okun quem é Nor, e Nor imediatamente lhe diz que seu velho traseiro não mudou nada desde a última vez que o viu, e que ele está bastante surpreso por ele ainda estar vivo. Rolo começa a conversar com o dragão e eles concluem que ele está super irritado e quer vingança contra o rei idiota e todo o Império Mágico. Todos eles sobem nas costas do dragão e vão alcançar o rei covarde. Embora Nor esteja prestes a cagar nas calças, já que tem um medo mortal de alturas, Querou também concorda em ir com eles para que ele possa esconder as enormes bolas do dragão, quero dizer, asas, enquanto voam em direção ao Império Mágico. Nesse momento, o rei Clays e Rain também chegam lá, e Ines começa a se desculpar loucamente por desobedecer às suas ordens. Rain basicamente diz a ela que está tudo bem, já que suas ordens eram estúpidas de qualquer maneira. Por outro lado, Nor tranquiliza o rei de que eles ficarão bem, e depois disso eles voam no dragão. Sig e o mestre guerreiro Dundark conversam sobre se deveriam ter dito algo a Nor e por que não o viam há muito tempo. Sig diz que Nur nem precisava deles depois de todo esse tempo, e que enquanto eles estavam ocupados sendo pequenos idiotas presunçosos, Nur conseguiu se desenvolver muito melhor do que eles jamais poderiam tê-lo feito. Enquanto isso, o grupo no dragão pensa se o rei já poderia ter chegado à cidade, e nesse momento eles o veem se aproximando das defesas da torre de seu império. Pensando no que fazer, eles percebem que o melhor para eles é deixar Ennis destruir completamente a área, já que ela poderia ser facilmente usada como uma rota de fuga auxiliar, o que ela prontamente faz. Enquanto ela faz isso, Lin pensa em como as coisas devem estar ficando sérias, já que Nor está sentado em completo silêncio, mas ela não tem ideia de que ele na verdade desmaiou de tanto medo de voar. O rei Doritos finalmente chega à sua sala do trono e começa a conversar com seus subordinados sobre o que deveriam fazer, e nesse momento ele vê o dragão da calamidade indo direto para sua sala do trono, e ele imediatamente faz nas calças para que o P de antes possa ter companhia, percebendo que eles devem tê-lo ressuscitado de alguma forma. Mesmo assim, ele percebe que alguém provavelmente estaria controlando o dragão e imediatamente suspeita que poderiam ser aqueles irritantes demônios. Então ele pergunta aos seus subordinados onde estaria o domador de feras que os ajudou a domar o dragão em primeiro lugar, e eles lhe dizem que ele infelizmente saiu do chat, dado que o rei está furioso e que ele não pode realmente fazer nada. O perdedor que ele é, ele simplesmente começa a espancar seus subordinados por pura incompetência. Ele diz ao mesmo sujeito que ele havia chutado no rosto anteriormente para pensar em um plano e ordena aos outros que ativem uma nova arma em fase de testes para tentar esmagar o dragão, mesmo que haja uma alta possibilidade de a arma acabar destruindo metade de sua capital. Eles apontam a arma para o dragão, puxando toda a energia da cidade para a arma e atiram em direção ao dragão. O rei quase tem um ataque cardíaco ao ver que Nor defendeu seu ataque com facilidade. E para a situação ficar ainda melhor, o raio laser foi configurado para atingir mana, o que significa que acabou mirando em todas as fornalhas de mana da cidade, destruindo todas essas fábricas de mana, deixando o rei completamente sozinho, com todos os seus subordinados fugindo e o abandonando para lidar com esta situação horrível em que ele se colocou e a todo o reino. Depois que Nor defende o ataque sem problemas, ele percebe que agora está voando pelo ar muito rápido, sem nada macio para pousar. Então ele começa a atravessar a parede com a espada primeiro e rompe diretamente pelo palácio até a sala do trono. Justo quando o rei Doritas estava sendo cercado por um grupo de seus soldados que planejavam matá-lo e se render ao reino de Clays, liderados pelo sujeito que ele vivia espancando e que ele acabara de enviar para pensar em um plano para resolver toda essa confusão, Nur chega voando pelo teto e começa a defender o rei, pensando que é injusto um bando de soldados se juntar contra um velho inútil e fraco.
Eles pensam que Noor deve ser um guarda-costas pago e tentam lutar contra ele, mas ele acaba defendendo todos os ataques. E numa tentativa de tirar Doritos do perigo, ele continua a esmagá-lo contra a parede e o chão, provavelmente causando-lhe mais dano do que ele teria sofrido pelas mãos dos soldados. Noor ativa seu lado zombador e diz que, como o rei é tão velho, ele morreria de velhice de qualquer maneira e que deveriam deixá-lo em paz. O idiota do Noor realmente não tem ideia de como lidar com essa situação. E por sorte, Line e o ladrão aparecem e dizem que concordam com Noor e que Doritas deveria receber um tratamento especial. Por tratamento especial, Sain quer dizer levá-lo à beira da morte e depois curá-lo para que ele possa experimentar cada grama de dor novamente. Ren também dá ao rei um rápido resumo de exatamente quantas pessoas morreram no cerco ao reino de Claes antes de dizer-lhe que ele será perdoado, mas somente depois de suportar muita dor. Enquanto isso, Noor começa a se sentir muito culpado por destruir todas aquelas fornalhas de mana com seu peri. Mas rapidamente supera isso quando Lin lhe diz que as fornalhas de mana são lugares tão superpovoados por mana que as pessoas nem conseguem entrar nelas. Nesse momento, Ren se aproxima deles e explica que a guerra finalmente acabou e Noor fica muito confuso, já que ela mal havia começado, e não entende por que eles não resolveram tudo conversando em vez de muitas pessoas se machucarem. Ren diz que o trono será herdado pelo neto do rei, que tem apenas 10 anos, então haverá um conselho governando em seu lugar. O principal soldado que planejava matar Doritas anteriormente, chamado Randius, se apresenta a Noor e diz que fará tudo o que for preciso para compensar por tê-lo atacado antes. Os quatro se tornam amigáveis e é explicado que ele fará parte desse conselho que governará em vez do rei. Depois disso, todo o grupo de Clay sobe no dragão e volta para casa com o pobre Noor, implorando para que voe um pouco mais perto do chão porque ele realmente não gosta de voar. Muito em breve eles chegam em casa e Ren e Noor vão imediatamente conversar com o rei. O rei começa a se desculpar profusamente por fazer seu pobre filho Ren fazer todas as negociações e começa a agradecer a Noor loucamente por salvar suas peles na batalha. Noor, como sempre, é o epítome absoluto da humildade, recusando qualquer recompensa. O rei lhe diz que simplesmente daria um mau exemplo se ele não fosse recompensado novamente. Então Noor mais uma vez prova o quão incrivelmente bondoso ele é, e a única coisa que ele pede é que Rolo seja aceito no reino, colocado em uma boa casa, boa família e cuidado como o verdadeiro G que ele é. O rei percebe que isso provavelmente os colocará em um relacionamento muito ruim com a santa teocracia de Mitra, mas ele realmente não está muito abalado com isso, dado o fato de que é muito provável que Mitra tenha se aliado ao Império Mágico. De qualquer forma, naquela noite Rolo acorda em seu novo e lindo lar e vai jantar. Como ele agora mora com Ennis, ele apenas encara a comida sem expressão por um tempo, e quando Ennis lhe diz que ele pode começar a comer, ele simplesmente começa a chorar. Já que um de seus maiores desejos era comer comida Busan, o que ele faz, pegando absolutamente tudo da mesa e enfiando em sua pequena boca, tudo isso enquanto ainda chorava. Na manhã seguinte, Noor finalmente volta à guilda para ajudar a limpar o local de todos os detritos, e ele pega a placa da guilda, lembrando-se da primeira vez que a viu, 15 anos atrás. Depois que o sujeito da guilda lhe falou sobre as escolas, o jovem Noor foi e imediatamente se juntou à escola de espadas. E é evidente que ele era de longe uma das melhores e mais talentosas pessoas lá, apesar de não estar nem perto de desenvolver novas habilidades. Ele era tão bom que o melhor espadachim do reino, Sig, que liderava a escola, diz que Noor poderia facilmente superá-lo. Em certo ponto, ele mostra a Noor uma de suas técnicas mais rápidas, lançando um monte de folhas no ar e fatiando cada uma delas em super velocidade. O jovem e ingênuo Noor fica maravilhado e não consegue acreditar na velocidade, com Sig praticamente sem se surpreender em nada. Mas de repente, Noor explica seus movimentos exatos, o que significa que Noor conseguiu vê-lo claramente, mesmo ele se movendo em super velocidade, levando o mestre espadachim a pensar que Noor é ainda mais talentoso do que ele havia pensado anteriormente. Após 3 meses, no entanto, ele fica completamente perplexo porque Noor ainda não desenvolveu nenhuma nova habilidade além de Peri. E embora veja um potencial insano, ele tem que deixá-lo ir, pois ele simplesmente não pode mais ficar sem ter aprendido nenhuma nova habilidade, mas tem certeza de que ele terá sucesso em uma escola diferente depois que Noor se junta à Guilda dos Guerreiros. Lá, ele começa a ficar um pouco mais forte com o treinamento, e depois de 2 meses, enquanto passava por um teste horrível, que consistia em deixar rochas enormes caírem sobre você, um acidente acontece e uma rocha muito maior começa a cair sobre Noor. O principal sujeito da Guilda dos Guerreiros, Dundarg, pula para protegê-lo, mas vê que Noor não se moveu 1 centímetro, provando que ele tem bolas de aço. Depois de mais um mês, Dundalg lhe diz para ir embora,
já que ele não conseguiu aprender nenhuma habilidade além de melhorar ligeiramente suas capacidades físicas, pensando que o garoto é tão talentoso que com certeza será incrível em uma habilidade diferente. Ainda determinado a se tornar bom em algo, Noor se junta à escola de arqueiros e a garota encarregada dela, Miun, está fazendo uma shikamaru, sentindo-se mega entediada. Então ela simplesmente dá a Noor uma tarefa praticamente impossível, que é jogar uma pedra a 70 milhões de metros de distância em um galho pendurado em uma árvore. E Noor consegue fazer isso sem problemas muitas vezes seguidas, fazendo o queixo da garota cair tão forte que ela talvez tenha tido que chamar uma empilhadeira para levantá-lo de volta. Depois de um tempo, ele ainda só joga pedras, já que Miun sabe que ele só causará problemas se ela o deixar usar um arco. Mesmo assim, ela finalmente cede e lhe dá um arco, que Noor imediatamente quebra ao meio por causa de seu nível de força insano. Depois de quebrar cerca de 1 bilhão de arcos, ela até lhe dá seu arco especial, e Noor, é claro, o quebra ao meio. Prontamente. Depois de cerca de 2 meses de treinamento, ele ainda está jogando pedras no mesmo escudo, que agora tem um buraco enorme no meio, e até diz a Miun que ele ficou tão bom em jogar pedras, em primeiro lugar matando pássaros arco-íris muito especiais. E a garota fica pasma novamente, dado que ela sabe que esses pássaros são tão rápidos que até mesmo um arqueiro experiente teria dificuldades com eles. Após mais um mês, no entanto, o inútil Noor ainda não conseguiu aprender uma única habilidade, e ela simplesmente o manda embora. Embora ela também tenha certeza de que ele encontrará outra habilidade que seu talento insano se adequará melhor, dado que ele não é de desistir da vida. Noor segue em frente e se junta à Guilda dos Ladrões. O mestre da Guilda dos Ladrões, Querou, imediatamente reconhece que ele tem talento e ele até consegue limpar uma masmorra super louca e cheia de armadilhas. Mas ele faz isso como um ariete, sem se importar com a vida de ninguém ao seu redor, em vez de ser super sorrateiro como um ladrão deveria ser. Depois que isso o leva a impressionar Querou, mas também a ser expulso, Noor tenta se tornar um mago, mas é tão inútil que só consegue criar uma pequena chama. O Kun meio que lhe diz que ele é super inútil, mas fica absolutamente pasmo quando vê que Noor está empunhando as pequenas chamas duplamente, uma habilidade tão difícil de aprender que levou anos para o Kun dominá-la. No entanto, ele ainda não consegue produzir mais do que uma pequena chama, então ele também é expulso desta escola. No final, a única opção que lhe resta é se tornar um clérigo, então ele tenta se candidatar à escola de clérigos, mas o sujeito o rejeita diretamente. Noor, no entanto, não está disposto a desistir de sua última chance de se tornar um aventureiro, então ele espera na neve até que Sain o aceite como seu aluno. Depois de um tempo, Sain vê que o pobre Noor desabou na entrada devido ao frio e à falta de comida, e ele finalmente o aceita na escola. No entanto, depois de um tempo, nada realmente útil acontece, e a única coisa que Noor consegue fazer é lançar um simples feitiço de cura de baixo nível, então ele acaba sendo expulso desta escola também, com todos os seus sonhos sendo esmagados em 1 milissegundo. Depois que ele sai, os 6 soberanos se reúnem e conversam sobre como todos eles são uns idiotas enormes. Em vez de o afastar, eles deveriam ter se juntado e treinado Noor. Eles concordam que o sujeito é tão incrivelmente talentoso que seria um desperdício deixar talentos tão insanos passarem despercebidos e sem treinamento. No entanto, eles acham muito estranho que ele ainda não tenha conseguido desenvolver nenhuma habilidade significativa, mas concordam que precisam absolutamente encontrá-lo e trazê-lo de volta à capital para treiná-lo juntos. Noor finalmente sai de seu arco de flashback, entra na guilda completamente destruída e começa a ajudar o mestre da guilda a limpar. Ele está feliz que Noor ainda esteja vivo, porque ainda pensa que ele é super fraco. O mestre da guilda imediatamente lhe dá uma nova tarefa de rank F para limpar todos os escombros, e Noor aceita feliz porque aparentemente ele simplesmente adora fazer as tarefas de nível mais baixo, pois ainda não se considera realmente forte. Enquanto isso acontece, o rei Claze conversa com seu filho Rain e lhe diz que um monte de coisas loucas está prestes a se desenrolar, dado que toda a teocracia de Mitra também mostrou suas verdadeiras cores. No entanto, ele está muito feliz que seu reino tem um monte de pessoas verdadeiramente bondosas que estão prontas para lutar pelo reino e pelo que é certo. Depois de trabalhar o dia e a noite inteiros, Noor encontra Lin na cidade, enquanto ele está limpando os escombros, e ela está distribuindo uns palitos de pão com uma aparência Busin. Noor está super faminto depois de trabalhar a noite inteira, e ela lhe dá um dos palitos de pão que ele acha insanamente saboroso. Ela sai para distribuir mais alguns e de repente deixa Noor com sua chata tarefa de carregar escombros, enquanto ele pensa em como sua nova espada é épica e quantos mais entulhos ele vai limpar com ela. Noor vê uma torre cineira começando a desabar sobre um sujeito aleatório, e ele imediatamente pula e a defende para longe, salvando o sujeito em um instante. Isso nos leva ao fim da ascensão insana de Noor, do fazendeiro inútil à potência de defesa. Obrigado por ter ficado até o final, sua lenda absoluta. Curta,
Inscreva-se e clique na tela para assistir a alguns de nossos outros vídeos emocionantes. Até a próxima, continue incrível!